A linda filha de um coronel do exército, Maria de Lourdes Leite de Oliveira, tinha 24 anos e gostava de ser chamada de Lu, L-O-U. Apesar do O, se fala Lu. O engenheiro cartográfico Vanderlei Gonçalves Quintão tinha 33 anos e preferia ser chamado de Van, V-A-N. A junção de Van e Lu se tornou o nome de uma das duplas de criminosos mais famosas do Brasil. Na década de 1970, mais precisamente em 1974, os dois se conheceram e logo uma loucura a dois nasceria junto com o primeiro beijo. Van queria Lu só para ele, mas havia um problema sério a ser resolvido. O problema era o passado de sua princesa encantada. Lu não era mais virgem. Somente uma promessa de amor eterno resolveria essa questão, apagando para sempre qualquer lembrança daqueles que um dia tiveram Lu em seus braços. Van e Lu então chegaram à conclusão que teriam que eliminar todos os homens com quem um dia a linda jovem de 24 anos esteve. Confira esta doida história com ares de paixão na conversa que tenho agora com o Dr. Carlos de Faria. Bom, vamos ao caso, então. O caso da Maria de Lourdes, né? No início dos anos 70, ela, uma moça, jovem, né? 20 e poucos anos, 24 anos, de Copacabana, do Rio de Janeiro, filha de um pai militar, até aí, ok, classe média. Ela conhece o Vanderlei, não é? Que era um engenheiro cartográfico que trabalhava no Instituto de Astronomia do Rio de Janeiro, o Instituto Astronômico, alguma coisa assim. Era o cartográfico, né? Cartográfico, é. E eles se conhecem e começam a namorar. E naquele tempo não tinha muito o que tem hoje, essa modalidade de relacionamento, né? Que para hoje em dia é uma modalidade de... Tá tudo bem aí? Obrigado. Então, voltando lá para... Ela conhece o Vanderlei. Tá, vai. E não tinha essa modalidade de relacionamento que tem hoje, que é o ficar, né? As pessoas namoravam. Quando elas tinham interesse, elas namoravam, mesmo porque para você conseguir algum teleco-teco, você tinha que namorar antes, né? Porque não tinha essa coisa que tem hoje, amizade com benefícios, né, não? Então, a gente namorava, né? A gente fazia todo o mise-en-scène e tal, e eles começam a namorar, e eles se dão muito bem, eles formam uma dupla muito boa, um casal muito bom, que se torna o Lu e a Lu e o Van, né? Se torna emblemático Lu e Van. Uma diferença de idade de quase 10 anos, né? Para a época era bastante, não? Para a época era bastante. Eles se apaixonam, começam a namorar e resolvem casar, né? Numa época em que a gente tem que lembrar sempre que pode parecer estranho hoje, tá? Mas no início dos anos 70, gente, assim, o sexo, a gente estava vivendo a revolução sexual e o sexo não era como é hoje. Então, você ir para a cama com um parceiro, com uma parceira, era uma coisa que levava um tempo, né? Não era uma coisa, um pré-requisito para você descobrir quem era o seu parceiro. Né? Então, ela não era mais virgem. A Lu não era mais virgem. Ela tinha tido 2 relacionamentos anteriores, 2 namoros anteriores, e tinha acontecido, né, já dela perder a virgindade. E a virgindade, naquela época, era um tabu, era uma coisa ainda que vinha muito carregada, né? Principalmente quando você chegava no ponto do casamento. Era uma questão. Ainda era, né? Em 74? Ainda era uma questão. Olha, eu acho que foi isso só foi perdendo muito o ímpeto lá no final dos anos 70, Beto, já quando a gente entrou mesmo, quando a revolução sexual já estava instaurada.
E quando, já naquela época da transição dos anos 80, no final da disco, tudo mais, que aí começou a perder aquele valor à virgindade. O Hair ainda não tinha visto a peça Hair ainda não tinha sido produzida aqui no Brasil. Eu acho que não. Não, ainda as peças eram bem políticas também, menos comportamentais. E também a gente vivia uma ditadura militar, onde tinha todo um trabalho também de uma família muito tradicional, de requintes, de manter certos valores, como a virgindade da mulher. O homem nunca precisou ser virgem, muito pelo contrário. Agora, as pessoas faziam sexo escondidas, na verdade, não é isso? Exatamente. E na hora de casar, não era comum a moça chegar no casamento, na noite de núpcias, não virgem. Né? Então, se já tivesse acontecido antes dela ter perdido a virgindade, ela teria que comunicar isso ao seu noivo, para que ele soubesse e concordasse ou não, né, com aquele arranjo. E foi o que ela fez, né? Foi o que a Lourdes, a Lu, comunicou pro Van. E aí, nessa constatação, ele chegou, que ela já tinha tido 2 relacionamentos e que ela já tinha perdido a virgindade. Então, tomado por esses ciúmes, ele chega à conclusão que eles deveriam eliminar esses 2 antigos namorados que já estavam em outra. Mas ele achava que assim a virgindade dela voltava? Não, assim a virgindade dele voltava, mas matava quem sabia e matava principalmente a fantasia dele de saber que ali na cidade, né, no Rio de Janeiro, teriam homens que chegaram primeiro que ele. Uma coisa de olhos bem fechados do Stanley Kubrick, Isso, né? Exatamente. Lembra um pouco essa brincadeira mesmo. Quando o Tom Cruise fica imaginando a Nicole Kidman fazendo sexo com um homem que ela nem fez. Ela só conta que um homem paquerou ela. Exatamente. E é quando entra na loucura toda do Tom Cruise no filme. E é legal você ter falado isso, porque esse é uma fantasia que acontece com muitos casais, até hoje. Eu observo muito isso. Existem casais que começam a namorar, né? E se dão bem e têm uma relação muito afetiva e sexualmente muito boa. E um dos parceiros, às vezes ambos, às vezes um mais, outro menos, começa a ter um interesse em saber como era a vida pregressa do seu companheiro, do seu parceiro, antes de conhecer. Então, tem essa sondagem. Mas você... esse fulano já foi teu namorado, mas como é que era a transa com ele? Era bom? Como é que era a vida dele? Então, existe uma curiosidade muito fetichista, viu, Beto? Um tesão? Ou é um fetiche. Porque eu me lembro no pode ser carregado de um erotismo, porque entender um erotismo de vários sentidos. Primeiro, para saber se você é bom o suficiente, se você é melhor que o outro, ou se o outro tem algum componente que você não tem e que você poderia adquirir, né? Então, tem um certo fetichismo no sentido até de voyeurismo. Eu me lembro de 2 séries. Tem Friends, uma série de comédia. Quando a Mônica e o Chandler começam a namorar... desculpa se estou dando um spoiler se você não viu Friends, mas pelo amor de Deus, né? A Mônica e o Chandler casam e tudo mais. E aí eles têm uma hora na cama que eles começam a contar quantas pessoas eles já tiveram. Mas ali era meio que como a Mônica é uma mulher muito competidora, eu achei tem uma graça ali. Eles não ficam perguntando... Ele tinha muitos ciúmes do ex-namorado dela. E uma outra série, Will and Grace, que a Grace, ela tinha um namorado que é o Ed Harris na época, e eles contam quantas vezes eles transaram. E ela, como ela era solteira, e ele era divorciado, ela fica fazendo contas, e ela fala, eu transei 27 vezes.
E ele fala, não, eu transei 814 vezes. Ela, como é? Porque eu transava muitas vezes com a minha mulher. Ela, mas como era essa transa? O que acontece? Aí entra nesse, o que ela tinha para você querer transar tanto com ela? Exatamente. Isso... É quase um voyeurismo. É um voyeurismo do passado. É um fetichismo voyeurista, onde você quer entender o porquê você se apaixonou, por que você se dava tão bem sexualmente, como era a transa, como era o orgasmo, se você atingiu o clímax da mesma forma que você atinge hoje, o que o parceiro ou a parceira faziam, e como, enfim, entrar numa minuciosidade, né? Isso é muito comum até hoje. Eu fico imaginando nos anos 70, quando você... Ou então uma negação total, como no caso do Vanderlei, né? Que ele parte por uma negação de que tudo aquilo não existia não a pode ponto existir. de eliminar o passado. O passado. Né? Você não retoma a virgindade, mas se esses dois morrerem, eu posso até dizer que ela era virgem. Eu posso até dizer que ela como se eles não tivessem virgem, comentado. Eu posso entrar na fantasia de que não há ninguém que te conheça biblicamente além de mim. Né? E essa ideia de conhecer biblicamente é uma questão que está muito subjacente na mente humana. Né? Adão conheceu Eva. Então, isso está lá no Gênesis. Né? Então, isso fica em nós como uma coisa muito subjacente, muito inconsciente dessa ideia. Então, o conhecer tem esse sentido muito duplo. Só entrando, a gente vai voltar para o Van e para a Lu, mas é que é mais fácil falar Van e Lu do que Lu e Van. Porque Van e Lu, Lu e Van, eu prefiro tá bom. Van e Lu. Van e Lu. Eu sai mais fácil. A gente fala Van e Lu. Ou você fala Lu e Van. Mas antes disso, uma coisa. Tem algum momento que se torna quase patológico esse desejo de saber? Eu já vi, me pegar de exemplo, eu não me importo com o passado, não quero saber. Para mim, o passado começou no minuto anterior que eu te conheci. Eu não quero saber como é que foi, nunca tive isso nas minhas relações amorosas. Mas eu já convivi com gente que queria saber, e isso é um infernal, até porque eu não me interesso. Quando vira patológico, poucas pessoas vão chegar a esse ponto como o Van chegou com a Lu, de querer destruir o passado dela. Engraçado que ele não quer destruir o passado dele, né? Isso tem um machismo aí também muito forte. Claro. Mas para essas pessoas se ligarem, quem assiste ao canal e tudo mais, que momento que deixa de ser engraçado como é no Friends e que momento passa a ser perigoso para que a relação... Não vai chegar a matar o passado, mas o passado pode se tornar um inferno de ciúmes que você não pode... Começa a virar uma relação abusiva, não vai mais sair, não pode encontrar, fica desconfiando que aquele cara com quem ela está conversando, ou que ele está conversando, ele não me contou, mas deve ter transado com esse também, porque começa a virar patológico. Certo. Então, nessa paixão, você tenta ser o sentido de vida do outro. E a gente vai caminhando de volta para o Van e para a Lu. Essa paixão de... de uma pessoa que quer, inclusive, matar o seu passado, esses ciúmes demais, isso também é de pessoas que não sabem amar de verdade? Bom, essa é uma boa questão, né, que você coloca. Sim, eu tendo a pensar que sim, porque o amor não é isso, né? O amor é bom, né? O amor é altruísta, o amor permite que o outro viva a individualidade dele e que sejam dois conjuntos individuais, mas interseccionados cada vez mais, mas que deixem partes da individualidade de fora dessa intersecção. Você não precisa gostar de tudo que o outro gosta. De forma alguma. Tem que ter gostos que são iguais. Exatamente, porque você busca, na verdade, a ideia dos opostos que se complementam. Essa é a busca a busca alquímica, né, do amor, é o oposto que se complementa. Né? É do côncavo e o convexo. Mas não dos que se repelem, né? Porque muita gente acha que é negativo e positivo que se repele. Eu acho que é um encaixe. É que o oposto, como você está falando, o oposto ele também pode repelir. Né? Mas tem gente ele é muito... Essas fórmulas da natureza da psique
que o Jung chamava de... que o Jung fazia uma comparação muito interessante com a própria alquimia, elas não são muito causa e efeito. Então, tem opostos que se repelem, mas tem opostos que se complementam. O que é bom. Mas, por exemplo, eu digo que muita gente entra numa relação... Eu não posso namorar uma pessoa que é vegana, por exemplo. Eu gosto de churrasco. Tem coisas que não dá. E o outro quer mudar o outro. Depois começa a namorar, não, eu te amo desse jeito. Daí eu quero te mudar, né? Tem coisas que não dão, tem coisas que, assim, são impossíveis. Nesse opostos que se atraem, que se complementam, o Van e a Lu, eles são complementares em quê? Eles são complementares na... Eu acho que o que... Bom, eles devem ter sido complementares em várias coisas, Beto. Mas, assim, uma das questões que eles se tornam complementares é quando ela compra a obsessão que ele tem em limpar o passado dela. É uma loucura 2? E aí eles criam a loucura 2. Porque aí ela entra... eles entram no folia D, na obsessão, e aí eles se casam de uma forma patológica, né? Como a gente vê em vários casos, em vários crimes que a gente já viu, quando essa combustão se dá. E aí você não tem jeito, né? Você encontra fogo e palha. E quem é o louco da história? O Dr. Guido, na entrevista que eu fiz sobre Loucura 2, ele me disse que tem sempre que ter um doente mental ou um transtorno de personalidade que seja o líder dessa loucura 2, que esse daqui vence e cai. Nem todo mundo pensa dessa maneira. Não sei se você pensa também que a loucura 2 precisa ter alguém com um transtorno. Se você concordar, quem é o líder? Ou, independente se tem um transtorno ou não, quem é o gatilho da loucura 2? Ah, não. Nesse caso, do Van e da Lu. Eu concordo totalmente com o Dr. Guido nesse sentido, porque eu acho que sempre no meio do palheiro, se você não tiver a faísca, se você não tiver a brasa, o fogo não pega, não é? Então, fica parecendo, no caso deles, que a loucura, né, vem do Van. É ele? É, porque... Ele é o ciumento. Sim, porque ele que quer... Ele se sente incomodado com a não virgindade da Lu. E ele que coloca isso para ela como um determinante. Ou a gente limpa ou não dá para ficar. Porque, afinal de contas, quem veio com essa mácula é você. Você que é culpada desse passado existir. Exatamente. Se tivesse sido direitinha, estava virgem até hoje. Se tivesse sido direitinha e vindo comigo, a gente não precisaria fazer isso. Só vamos matar por causa... Exatamente. A gente está sendo um pouco ficcional, mas com certeza na ficção que é a psicopatologia, a gente pode pensar exatamente nisso. Mas ele pega o sexo. Mas, por exemplo, será que também existia um desejo de matar e aí buscaria um outro motivador? Uma outra motivação? Por exemplo, então vamos pegar todo mundo que um dia você paquerou. Eu preciso, porque por enquanto eles pararam nos homens com quem ela transou. Não, a gente tem que ficar focado no caso. No caso né? é esse, a gente tem que ficar não focado, tem que ficar focado na questão em si, porque na verdade o que parece que incomodava era a virgindade. Era o sexo, né? Porque um tirou a virgindade, o outro já... Sim, era a virgindade dela, era a virgindade da mulher. Tá. Né? É esse o gatilho, essa é a motivação. Esse é o grande motivador. Agora, se ela fosse virgem, poderia ter aparecido outras ideias obsessivas? Aí a vida, né? Não poderia. Não tem poderia, porque ele parece que tinha uma ideia obsessiva em relação a algumas coisas relacionadas à sexualidade, a ponto de chegar a fazer esse tipo de planejamento. Quais outras obsessivas? Eu não achei. Ele poderia ter outras obsessões em relação à relação deles, como, por exemplo, ciúmes. Ele poderia ter um ciúmes doentio dela, um ciúmes paranoico de não querer, de se incomodar de alguns homens, porque ela era uma mulher bonita, ela de se incomodar de ir em algum lugar e algum homem olhar para ela, achar que, isso a gente vê muito, achar que ela também olhou, se o cara estava olhando é porque em algum momento ela deixou, ou que se o cara estava olhando, reconheceu ela do bairro, que talvez tenha sido um paquera, um namorado. Então, quer dizer, a ideia obsessiva poderia estar se manifestando de outras formas, mas ela teve
um elemento mais consistente, de maior peso, que é a questão da virgindade com os ex-namorados. E uma pessoa que entra nessa loucura 2, ela se sente, inclusive... Ela entra porque ela tem até medo, no caso dela. Bom, vou fazer o que ele quer, porque você não pode virar para mim isso. Ou tem até um... Olha como ele me ama tanto. Sim, tem um prazer em ter uma pessoa tem um querendo... prazer, tem, e muitas vezes tem um prazer, tem uma forma de provar o amor. Isso é muito comum entre os casais. Os casais perguntam, prova seu amor, né? Faz um pacto comigo, prova seu amor. Você seria capaz... Criam Se situações... você me ama, me mostra o seu celular. Cria situações imagináveis. Tipo assim, se eu morrer, você vai se casar de novo. Se eu morrer, se eu ficasse doente, com uma ferida na pele, você me largaria. Queriam me dar uma prova de amor. E essa história que você falou, de mostrar o celular... Beto, é impressionante como eu vejo isso nas relações do consultório. Como as pessoas, elas têm... Eu fico assim, isso me choca um pouco, porque as pessoas, elas entram no celular uma das outras. Mas antes era a carteira, antes eram as gavetas da escrivaninha, antes eram os computadores, eram os e-mails, cheirar a camisa, ver os bolsos... Ou seja, você quer achar alguma coisa, por quê? Porque você quer mesmo ter certeza que está sendo traído. Aí eu não tenho como não me lembrar de um caso, fazendo uma parte aqui, um caso que eu tive uma vez no consultório, que a amante do paciente deixava pistas no carro. Ela provocava? Ela provocava, porque o sonho dela era que a mulher desse um ultimato. E a culpada é a mulher, né? Ele não larga ela porque a mulher não deixa. Então ela queria que a mulher desse um ultimato. Então, assim, ela deixava fio de cabelo, ela deixava. ela penteava o cabelo no carro para deixar fio de cabelo, ela deixava o pente, escova, ela deixava o batom na cueca. Ela deixava papel de bala, ela gostava de deixar marcas nele, e a esposa não estava nem aí. Ela estava agradecendo. A esposa queria era o contra-cheque, né? E a amante fazia de tudo para ser descoberta, imaginando que a outra não soubesse. Né? A outra queria mais que a amante ficasse eternamente. Ela não precisava... Para cumprir a parte que ela não queria cumprir. Só rapidamente, no Friends, de novo, o Joey descobre que o pai tem uma amante. Aí ele pega e faz um escândalo e tal, daí a mãe do Joey chega gritando com ele e fala assim, o que você fez? Não, eu estava salvando o seu casamento. Ela falou, você está destruindo meu casamento era feliz porque o seu pai tinha essa amante, ele tinha culpa e ele me levava para jantar, me levava para o teatro. Agora você faz os dois voltarem. Porque assim... Esse caso que eu comentei agora, que eu atendi, era bem esse esquema. O cara tinha uma culpa em relação à esposa e à família, então ele dava carta branca. Então tudo. Eles gastavam enlouquecidamente. Tava todo mundo amando essa amante. Todo mundo amando a amante. Tava todo mundo bem. Que ela queria virar a esposa. Exatamente. No final da história, só para dar um spoiler aí do consultório, ela acabou conseguindo virar a esposa. E agora ela fica procurando o fio de cabelo da amante. Óbvio. Porque já está dentro do modus operandi. Exatamente, que agora ela tem as costas dela, né? Então, é aquilo. Agora ela acha que o que aconteceu com ela pode acontecer com uma outra. E é normal. E é isso que eu estou dizendo. É isso que a gente comentou. Muitas vezes, quando a pessoa encontra alguém numa situação como essa, que ela passa a ser amante, e ela é efetiva como principal, ela começa a criar medo que apareça uma nova no horizonte. Porque ela sabe até onde ela chegou e ela sabe até onde ele foi. Ou ela ou ele, aí não é uma questão, pode ser hétero, gay, não tem seja. Gênero. Não tem gênero. Uma questão humana. No caso do Van e da Lu, vamos voltar lá pro tema, quando ele busca esse passado para apagar,
tem um prazer do prazer de matar também. Ele junta coisas, né? Ou ele vai ter ele vai matar. Matar não é meu prazer é eliminar o passado. O matar é uma consequência do eliminar. Eu quero eliminar o passado. Então, o que eu preciso eliminar o passado? Eu preciso despachar a pessoa para a Oceania? Eu tenho que despachar a pessoa para a China? Não dá. Então, eu tenho que matar. Então, me conta a dinâmica de Então, como é que foi, como é que aconteceu. Eles resolveram e como é que começa a acontecer? Então, aí eles chegam à conclusão, em algum acordo que eles fizeram, né? Uma pergunta antes, eu não achei, se eu talvez tenha achado. Quanto tempo eles namoraram para ter essa ideia? Você chegou a descobrir? Eu não consegui descobrir. Eu acho que eles namoraram por volta de 1 ano. Então ela tinha 23 anos, porque tudo acontece com ela com 24. Exatamente. Acho que eles namoraram por volta de 1 ano, porque o primeiro crime foi no final de 74, foi em novembro de 74. Tá. Então eles estavam, eles já, foi uma coisa, o namoro deles foi uma coisa muito rápida, Intensa, de meses, tudo intenso. intensa, de meses, e logo eles decidiram se casar. Então foi, acredito que ao longo de 1 ano foi a paixão. Foram maquinando essa ideia. Foram maquinando essa ideia. Então eu acredito que tenha sido por volta de 9 meses, 10 meses, porque foi no final. Foi em novembro, final de novembro de 74, então eles vão efetivar o plano. Que é, aí você vai me contando tudo, por favor. Ela rouba uma arma do pai dela, que era militar. Coronel, né? Coronel, né? Ele tinha a arma em casa, então ela pega o revólver do pai e vai atrair o primeiro, que era o Vantuir, né? Foi o primeiro que tinha... Ele era mais velho. Ele tinha 33 anos. Ou seja, ela gostava de um mais velho. Já tava, o outro Mas já ela não tinha era. o outro era mais novo. O cara já estava casado. Né? Como que ela atrai? O cara já estava casado, já era pai de família, ele já estava noutra. Ele era, se não me engano, ele era um mecânico. Era mecânico. Ele era mecânico, não era? Ele era um mecânico, se não me engano, ele era um mecânico. Então, ela atrai ele, talvez, pela própria intimidade que eles tinham tido, que foi uma intimidade intensa para a época, né? Ela tinha perdido a virgindade com ele. Então, eles deveriam ter algum tipo de laço, porque isso naquela época tinha um valor bem diferente do que tem hoje. Ser o primeiro homem, é isso? Então ela o atrai, e ela o atrai para a praia da Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca, naquela época, 1974, era um matagal. É a mesma coisa que você falar hoje da Restinga da Marambaia. Era nada. Era nada. Ela não existia. Tinha aqueles matinhos na areia, era um nada ali. Já era longe, difícil já era longe, acesso. Mas não tinha nada ali. Então eles vão para lá, porque ela diz que tem saudades dele, que queria de novo revê-lo, coisa e tal. Então eles vão para uma das... Ali, para a Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, a Praia da Tijuca é gigantesca. Aquela imensidão, né? Aquela praia comprida, tal, não sei o que ainda lá. foi pro outro E eles vão para lá e o van vai atrás seguindo. Então eles param o carro, né? Em algum ponto ali da praia. Ou seja, o cara está ali atrás, Tá vendo, ali atrás, já exercitando o voyeurismo. Exercitando o voyeurismo. Porque eles estão dentro do carro. Se ela atraiu pelo sexo, o que eles estão fazendo no carro? Conversando sobre a guerra do Iraque? Mas eles saem do carro. Do Iraque não, do Vietnã. Mas eles saem do carro. Eles vão para ele conseguir alvejar. Beleza, mas dentro do carro já estava um pega daqui, pega dali. Sim, claro. Gente, Claro. vamos combinar. Não vou, Se eu te atraio pelo sexo, a gente vai falar do dólar. Sim, em alguma pegada eu vou dar em você, Sim, até chegar já na tava, Barra da Tijuca, que é era tudo longe. de câmbio, né? era mão daqui, mão dali, Exatamente. E um abraço. Era o quê? Uma daqui. Brasília, né? Com aquela coisa bem grande para ele poder ver. O paneleiro. E sem encosto ainda. O paneleiro. Dava para ver tudo. Exatamente, uma vitrine. E eles descem e vão para a areia. E ele sai do carro, vai lá e mata ele.
E eles chegam a começar? Ela tava. Acho que não. Acho que não, né? Acho Quando ele que não. chega, ele já mata. Acho Mata que ele já mata. tiro de cara. Ele dá um tiro no cara e depois, no dia seguinte, o corpo é encontrado alvejado, um carro parado, o carro do cara parado ali na prainha, na areia, e o corpo encontrado na areia. E o que eles percebem, o que vai fazer um modus operandi muito interessante nos dois crimes, porque foram dois, e eles repetem isso. Eles viram bem serial killers. Dias depois, tá? Eles viram bem serial killers mesmo, né? Tem até um cemitério, quase. Dias depois, ela atrai um outro, que é o Almir. É bem rápido, né? Foram dias depois. Eles tinham que fazer logo para casar. E também vai dando adrenalina, né, cara? Geralmente do primeiro pro segundo certo. demora, mas ali tá dando Deu adrenalina. Certo, um lugar ermo. Você já imaginou o sexo sabe. que eles fizeram depois de matar o primeiro? Tem gente que briga para transar, né? Tem gente que se separa para transar. E aí essas separações vão ficando cada vez mais curtas, porque... Exatamente. E mais explosivas. E mais explosivas. Né? Mais explosivas. Não existe relato, eles não falam, não sei nem se foi perguntado, mas seria, se eu estivesse escrevendo esse filme, eles ainda teriam feito sexo ao lado do corpo morto. Tem o filme que a gente já vai falar. A gente vai falar, tem isso no filme? Tem não sei se tem, porque eu não achei o filme, eu só achei... Não achei, tô chateado. O filme não deve ser muito bom. Não. Porque eu vi só uns trechos E a ideia dele. É boa desse filme. A gente vai falar, essa a ideia é boa, mas eu não sei se foi bem isso. dirigido. Mas, de qualquer forma, o que acontece... E era muito sexual tudo na época, né? 80 ainda pega um pouquinho da pornochanchada ali. Era tudo meio, ainda tá pegando era tudo meio capenga ainda. Da boca do lixo. Diálogos horrorosos. Né? É bem boca do lixo. É boca do lixo. Eu sei que ela chama de novo esse rapaz, o Vantuir, é morto, tudo mais. Então deu certo, tudo bem, mas eles percebem que o corpo tem marca de batom. O corpo tá cheio de marca de batom. Ou seja, ela ficou dando uns beijos, ela se pegou, lógico, claro. No carro e até um pouquinho antes dele atirar. Exatamente. E na areia... Será que ela beijava de olho aberto, olhando ele chegando com a arma? Pode ser. Bela cena, hein? Pode ser. Isso dá uma cena, hein? Olha, você que é roteirista já deu elemento. Ela vindo assim, ela para e dá o tiro. E ela limpa. Quem nunca abriu o olhinho num beijo, não? Eu só beijo... Já aviso, eu só beijo olho aberto, de olho aberto. Bom, e eles observam também, além do cadáver ter marca de batom, eles observam que em volta do corpo, na areia da praia, tem marca de salto. Gente, ela foi para a praia porque ela é uma modelo linda, né? Ela não perde... Não usava rasteirinha, querido. Não, tira, vai a pé, cacete. Não, mas não usava rasteirinha. Não usava rasteirinha naquele tempo. A Havaiana virou hype, chinelinho rasteirinha virou hype nos anos 2000. No Rio, toda a praia no Rio é aquela areia fofa pra caramba, que é difícil de você andar muitas vezes. Ela vai de salto. Ela vai de salto. Olha essa daí. Olha como é aquela coisa que a gente falou na nossa primeira live aqui no canal, do acaso, né? Ela não se ligou nisso. Então ela vai de salto. E é claro que a perícia sacou isso, né? Tudo mais. Quando dias depois ela atrai. Só que eles não ficaram sabendo que a polícia tinha visto marca de batom. Não, eles não ficaram sabendo nada. Quando eles foram pegos de surpresa. E aí é que tá. Quando eles atraem o segundo parceiro, o segundo era mecânico. O primeiro não era o mecânico. Não é mecânico. O segundo era o mecânico, que tinha 25 anos, o Almir. Quando eles atraem o Almir e vão fazer a mesma mecânica ali, Beto, eles dão um tiro no cara, o cara cai, eles vão embora, só que o Almir não morre. O primeiro é um técnico em eletrônica. Exatamente. O nome dele é Vantuil. Opa, só porque eu estou falando. Vantuil Matos de Lima. Isso. Ele tinha 33 anos, era casado e era pai de 3 filhos. Exatamente. Ele já estava noutra. Já estava noutra. E o outro é o Almir da Silva Rodrigues. E já estava noutra faz tempo, né? Porque se ele tem 3 filhos. Ela deve ter transado com ele com 15, 16 anos. Por aí.
Devia ser um cara bonitão, mais velho. Mulher sempre vai preferir um homem mais velho nessas horas também, né? Porque tem esses meninos jovens são tudo bobo, às vezes. Desculpa se você é jovem, mas é que a gente, homem jovem, é mais bobo mesmo. Mulher jovem é muito mais safo. O Almir da Silva Rodrigues tinha 25 anos. Ele nem foi morto na hora, ele morreu no hospital. É isso que eu ia te falar. Então me conta. O acaso é esse. Que ele não morre na hora. E era mecânico. Ele é levado para o hospital. Ah, então é por isso que eles acham? E ele conta. Ah, É ele que denuncia isso eu não ela. sabia. Ele morre. Ele não fica inconsciente. Ele chega a conseguir contar. Ele consegue contar que quem história. o atraiu para lá foi uma ex-namorada, a Maria de Lourdes, a Lu. E eles nem checaram se o moço estava morto? Não, eles deram tiro e foram embora. Eles são muito... Eles deram tiro e foram embora. Então, quer dizer, o cara, o Almir, morre uma semana depois, ele falece, mas antes dele falecer, ele entrega ela para a polícia. E aí que eles vão atrás dela. E ele é encontrado... Você sabe se ele é encontrado inconsciente na praia, também da mesma maneira? Não sei esse detalhe. Eu sei que ele morre, né? E aí eles foram denunciados e depois julgados, né? E condenados. É. A Mônica conta que ela só conseguia saber dessa história, à época, em consultório de médico, de dentista e tal, por causa das manchetes e do Cruzeiro. Da época que ela foi muito capa dessas revistas sobre a história. Principalmente em São Paulo, acho que as pessoas falavam um pouco, porque é uma história carioca, né? É uma história ali bem... Você está me tampando na câmera. Oi, perdão. Tudo bem. Eu já corto. Tá arrumando o cabelo. Tá vendo? Sou só eu Não, que é que fico deu mexendo no cabelo. na verdade deu uma coceirinha, eu vou falar a real. Deu uma coceirinha. Não sou só eu que fico mexendo no cabelo, o Carlos também. E aí eles foram... E foi uma comoção no Rio de Janeiro, porque virou celebridade. Quer ver? Vamos ver umas fotos do casal e tudo mais. A gente vai falar depois como é que eles estão... Se eles estão hoje. Pega as fotos, tirando as fotos do filme que a gente vai falar do filme, vamos só dar uma passagem geral por algumas fotos que eu separei aí, por favor. Inclusive, tem fotos que eu coloquei que na checagem fala que é o próprio Vanderlei, o Van. Ele está careca em algumas, ele está com cabelo nas outras, que era como ele foi preso originalmente. Mas eu não entendi, eu estou começando a ter dúvida. Põe grande, por favor, põe as fotos grandes, para a gente vai passando. Por favor. Eu sei que eles foram condenados... Pega a tela toda. Ele foi condenado a 18 anos, ela... a gente vai chegar lá. E eu vou te perguntar exatamente por isso. Por que eles não pegam a mesma pena? O que você acha? Eu tenho minhas opiniões. Eu acho que ele foi o... Porque ele foi o cabeça, né? Mas ela pega pena maior. Ela é condenada a 18 anos, ele a 15. Se eu não me engano, uma hora o Saulo vai pôr as fotos, eu vou conseguir ver. E aí Isso tem, inclusive... eu não entendi. Por que essa diferença de pena? Eu acho que primeiro porque o mundo era muito mais machista. Olha que mulher linda. Ela tem e ela é índia, moderna. Né? Ela é uma Angelina Jolie de verdade, né? Ela assim, uma índia. Hoje a mulherada toda põe um monte de coisa na boca para ficar assim, ela já tinha. E ela tem uma coisa de ela tem um porte muito interessante. Pode passar, por favor. Aí ela chegando lá na delegacia ou indo para o tribunal já. Não, passar para a próxima foto. Não para mim. Bom, enquanto isso eu vou te explicar. Então, eu acho, primeiro, que o mundo era mais machista, mas também tem elementos. Primeiro, ele veio com a ideia, mas quem atrai e quem chama as vítimas é ela. Ela tem um componente de decidir quem vai morrer. Né? Mais foto aqui, a gente volta na conversa. Então, parece que esse careca é o Vanderlei também. Eu vou dar mais uma checada. Como isso daqui vai ser gravado? Aquela foto ali, que tem um outro ângulo, parece que é essa foto tirada por um fotógrafo, sabe aquela que parece que elas estão... Parece que é a mesma foto de outro ângulo, essa daí. A outra mais fechada é a mesma? Aquela, Olha ela que linda. Olha que moderna. Olha a roupa dela. Além de tudo, anos 70, né? Usava isso. A gente está falando de 74, né? 74 para 75, tinha muito isso. Gente, ela se arruma para ir ao tribunal. Isso é fantástico, né? Você queria que ela fosse de camisola?
Não, mas pelo menos uma coisa mais assim sofrida, né? Vamos entrar no marketing da vida. Então, esse parece ser o Vanderlei também. Se não for, eu peço desculpas aqui, mas é o que tudo mostra que é. Vamos para a próxima. Ó, ele sem camisa, eu acho ele estranho. Ele parece mais velho do que ela. Ela é linda, não? Ela é indiscutível que é ela, que é fácil de saber. Se não for, eu vou mudar Eu acho que durante não a é ele, edição não. minha. Olha só. Não, Tá eu vendo? acho Ele que tá ali ele é atrás, aquele lá. tá vendo? Ó, ele tá ali atrás. Ele é aquele. E ela tá aqui em primeiro plano, aqui deslumbrante. Agora, quem é aquele homem? Careca. Pode O ser. advogado, mas por que tem tanta Não, foto por que dele? o advogado tá sem camisa? Então, por quê? por Então, quê? por que que tem que ser ele? Não Pode- pode ser, pode- cara. Ela vai ter uma hora que o careca vai estar sorrindo, que é bem parecido com ele com cabelo. Pode ir para pró, as ideias já no julgamento. Olha que linda ela de Maria Chiquinha. Gente, ela fazia, olha que doido, né? Ela fazia cena. Ela fazia a moda. Tem uma presença, né? Ela fazia a moda. Ela se tem arruma. ela tem Ela é uma doida presença. também. É uma pessoa que se arruma para ir para o julgamento, para ir para a polícia. Pode cortar para mim um pouco aqui. E põe, por favor, Por quê? Você não se... Não, existe uma coisa assim, cara, você tá indo, você vai ser julgado para ficar preso na cadeia. Você tem que ter um mínimo de marketing Mas da naquele vida. tempo não tinha aqueles Ela tava aqueles gostando do jaquetões holofote. que tem hoje, né? Ela faz Maria Chiquinha, cabelo lindo. Ela é uma mulher vaidosa. Então, mas vaidade Então, te entrega também, né? também, ela não estava nem aí. Ela já subiu ela também, tem, né? ela tem o famoso retrato da frieza, né, em relação àquilo tudo que aparece em vários criminosos, né? Que eu acho que, inclusive, porque eles são tomados por um resgate do sentimento que os levou a fazer o crime. E são tomados também por aquele... a gente vai ver em vários crimes que o próprio contexto... A gente viu isso muito, Beto. O próprio contexto da entrevista policial, dos repórteres policiais, da delegacia, tudo mais, te tira da realidade, te dá um lampejo de fama, de grandiosidade. Sim. E a pessoa é um lampejo, um nublar, né? E a pessoa acha que aquilo tudo é o... Sabe, acho que, no fundo, todo mundo busca esse holofote, né? Sim, a Mariana, a Mary Soul, agora esqueci o nome dela, é aquela mulher trans, cantora, que matou o amigo por inveja e roubou a identidade dele por um ano para usar e abusar do dinheiro dele. Tem, inclusive, no canal vários vídeos sobre isso. Eu entrevistei o delegado, os investigadores, fiz uma live com a Rosângela e fiz uma live com o Carlos e um especial com a Rosângela. E os investigadores contam na entrevista que ela fica perguntando para eles assim: você acha que eu vou ganhar quantos seguidores no Instagram? Porque ela até fala que tinha tido aquele caso um pouquinho antes do anestesista. Você viu? Ele ganhou 30 mil seguidores em um dia. Ela tinha já vídeos programados para entrarem no ar na mão do irmão dele enquanto ela estava sendo presa. É uma percepção muito torpe da realidade, né? Total. É uma percepção muito deformada. Essas pessoas... Porque, na verdade, essas pessoas têm um caráter deformado. Sim. A ponto de você chegar e bolar o assassinato de alguém... É uma realidade verdade, muito, né? É uma realidade já muito deformada de base. Então os gatilhos são vários aí. Você falou uma coisa que você resolveu, a minha inquietação. Olha tudo que eles fizeram. Eu estou questionando que ela está bonita na polícia. Exatamente. É vaidade pela vaidade. É vaidade pela vaidade. A questão de eliminar real. Dois ex-namorados, sendo que um já é pai de família e tem 3 filhos, quer dizer, uma coisa muito antiga, já quer dizer, você já tem uma realidade muito deformada. É verdade. Eles cumprem a pena por um tempo, né? Depois eles têm aquela coisa da... Quer ver? Põe o jornal só o jornal, que tem as penas, só para eu confirmar, por favor. Mas vai me contando. Eles cumprem a pena e depois, talvez... tenham ela reduzida, né? Parte da pena é cumprida.
Quando ele é solto, ele tenta voltar pro trabalho que ele tinha, voltar para o trabalho de engenheiro cartográfico. Ele não consegue. Não, ali, ó. Lu condenada a 18 anos e Vanderlei a 15 anos, tá vendo? Eles não cumprem. E ela era dona da totalidade. arma, hein? Ela pega a arma do pai. Então ela facilita todo o crime. Ela é exatamente. A ideia pode ter sido dele, mas ela facilita tudo. Ela consegue a arma, ela consegue as vítimas, ela atrai as vítimas, ela leva até o local. Dá uma diferença por isso, de pena. acho que não é só uma questão de ser machista, não. É uma questão, inclusive, de... Dá uma qualificação. O crime dela, eu não entendo nada de lei, não é minha obrigação entender nada de lei, não estou afim de entender de lei, eu gosto de entender de mente. Mas eu acho que dentro do que eu já conheço um pouco, ela deve ter ali dado mais somatórias para as leis da época, inclusive. Ela facilitou o crime, né? O crime só existe, ele desejou. Mas ele só aconteceu porque ela fez tudo. A permissividade da Loucura 2, né? Parece aquela série também, Paraíso e a Serpente, que ele queria matar e ele fazia ela atrair as pessoas. Paraíso e a Serpente, isso é ótimo. Você viu essa série? É ótimo. Deslumbrante, né, que passa na Índia. Eu raramente assisto essas séries porque realmente eu não... Não é a sua. Não é a minha. Eu leio, eu gosto de leitura, mas essa eu assisti. E essa realmente é fantástica. É muito boa. E ela muito tem boa. um quê aí parecido, né? Assim. Ela... Exatamente, porque... Bom, mas aquela você está tratando de um psicopata clássico, Total. né? Ele é o grande, ele é aquele estereótipo do psicopata... Serial killer pesado mesmo, aquele que todo mundo gosta de acompanhar a história. Vou falar dessa série, sim. As pessoas têm pedido é que tem outras na frente. Ah, sim. O Vanderlei, para encerrar, o Vanderlei, ele não consegue voltar para o trabalho dele e ele termina, acho que ele falece em 2005. 2002. Ele estava com um quiosque na praia. E a Lu parece que morreu ano passado, né? Morreu no passado, ela estava reclusa. Velhinha? Morreu na Zona Norte. Não tão velhinha, porque ela devia ter 74. Não, eu acho que... 74 anos. Não, sei lá, dependendo da vida que ela teve, pode ser um desgaste muito grande. Lembrando que ela viveu muito tempo numa penitenciária, e isso por si só deve ser muito desgastante no plano de somatizar e de trazer um monte de questões aí, né? E de uma menina que jamais se imaginaria que acabaria indo para uma penitenciária. Poxa. Então, e ela morreu reclusa, né? Depois ela morava na Zona Norte carioca, morreu completamente reclusa porque a vida dela acabou. Então, essas fotos... E é um caso que vocês que estão acompanhando aí, estão vendo, que é um caso que foi pouquíssimo falado.